Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Conta. O Jeito Harvard de Ser Feliz, Um livro muito bom. que é o livro que conta a história dessa pesquisa, para você que ainda não está inscrito no meu canal, vai lá, youtube.com/Sônia Jordão, se inscreva. E eu agora coloquei várias playlists, uma de motivação, superação, outra, porque eu tinha só os meus vídeos, né? Mas agora eu no meu canal tem vários vídeos, tem um de saúde física, mental e emocional, várias playlists interessantes, tem vídeos interessantes, dicas úteis, e este vídeo do Jeito Harvard de Ser Feliz, desenhadinho, pequenininho, tá lá no meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreve, porque tem muita coisa boa. Bom, e voltando aqui, é muito legal esse negócio, né? Falando da inteligência emocional, olha onde nós fomos parar, né? Na inteligência, no relacionamento, que é a base da inteligência emocional. E tem gente que... Eu escrevi um artigo anos atrás... o meu site, eu tenho um portal, viu, Alexandre? Não sei se você sabe, eu tenho um portal com mais de 1.300 páginas. Que bacana. Porque o meu site não é só um site, porque ele existe desde 2004, então ele tem muita coisa. Vamos visitar. E eu escrevi um artigo, é soniajordão.com.br. Tá. Já o conheço. E eu escrevi um artigo sobre as pessoas que começam um relacionamento, mas não pensam nos contratos ocultos que existem. Então lá o artigo é Contratos Ocultos dos Relacionamentos. E eu falo que empresários, quando tem sociedade, e eu já trabalhei com empresários já ajudei empresários a separar a sociedade, quando tem casos disso e tudo, mas quando você começa um relacionamento, que seja um relacionamento entre duas pessoas que vão se casar, vão viver juntos, porque às vezes nem vai casar, mas vai viver junto, que é um casamento. Claro. Duas pessoas viver junto, ou duas pessoas que vão viver junto, uma sociedade, ou três, a sociedade na empresa, sociedade empresarial. Você precisa ter cuidado com esses contratos ocultos dos relacionamentos. Por que seriam esses contratos ocultos? Imagina o seguinte, vamos pensar dois amigos que vão abrir uma empresa, ok? Claro. Mas um deles, ele é excelente vendedor, sabe? Sim. E o outro é péssimo vendedor, mas é muito bom na área De administração. técnica, na área administrativa. Claro. E resolvem se unir. Só que aquele que é um excelente vendedor está cansado de vender. Não quer mais saber, está cansado das dificuldades que tem visitar clientes, esperar cliente, tem uma série de coisas. Aí ele pensa assim, eu vou abrir minha empresa, porque aí eu não vou precisar mais cuidar da venda. O outro fala assim, eu vou abrir empresa com fulano, que ele vai vender para mim. O que aconteceu? Eles fizeram, e não falam sobre o assunto. Objetivos diferentes, total, né? Objetivos contrários. Aí depois, o tempo passa e um começa a cobrar do outro que não está vendendo. Mas ele não queria vender mais. Sabe? E não conversar. Então foi um contrato oculto que fizeram. Claro. Então você tem que ter cuidado na hora de relacionar. E hoje em dia, eu vejo muitas empresas, as pessoas quando vão entrar na empresa, quando você vai contratar alguém, o empresário espera uma coisa do funcionário ao contratá-lo. E o funcionário espera outra coisa. O funcionário fala que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, só para conseguir o emprego. E depois que consegue, sabe? E aí, de novo, contratos ocultos dos relacionamentos. Então, temos que ter muito cuidado com isso também. O que você acha disso, Alexandre? Desses Muito contratos pertinente que você falou.
precisamos trazer à luz esses contratos, sabe como? Com alinhamento prévio. De tudo, né? O alinhamento prévio não garante que não haverá problemas, não garante, Mas Já diminui. ajuda mas demais. minimiza muito. Sim. E na hora desse alinhamento, inclusive pré-casamento, pré-sociedade, Você espera de mim. pré-projeto, é muito importante que a gente se apresente na íntegra, em essência, como é que eu sou, é importante, certo? Sem medo de que as diferenças não sejam aceitas. A gente não pode ter medo Pode disso. ter medo. Por isso que ficam ocultos muitas vezes. Eu não vou falar porque senão vai afugentar o sujeito. Então a gente fala isso. Segundo ponto que é importantíssimo falar. Aquilo que é inadmissível e inegociável para mim. Pois é. O meu grau evolutivo, fulano de tal, não me permite aceitar isso. Se isso acontecer, é ruptura. Não Os dá. valores de cada um. Tem coisa que pra mim aquilo ali é Não inegociável. dá. Se acontecer, por exemplo, cara, obrigado. O que Tchau. eu tô esperando? Você vai em paz, eu vou em paz. Expectativa, é. Antes da gente brigar. Muito Tem uma melhor. coisa, Alexandre. Nenhum robô vai fazer isso. Ah, Nenhuma inteligência Artificial. artificial substitui a emocional, a racional humana e essa coisa mágica que tem dentro do peito. mas o que Verdade. que você acha de maneira objetiva sobre os contratos ocultos? Eu acho que um tem que ser claro o que espera do outro. Sabe? De uma maneira menos objetiva, um Ai, meu pouquinho. Deus do céu. Nós nascemos com algumas características genéticas, mas comportamento a gente escolhe. Então, a partir do auto-reconhecimento, eu me entendendo, eu abrindo espaço para você falar de mim, feedback, sabe? Eu me enxergando, eu posso mudar comportamento. Eu posso estudar. Então, quando você colocou lá na fala do líder os 5 pilares da inteligência emocional, ele está te mostrando que aqueles comportamentos, você não nasce com eles. E aí eu vou lá... Ou às vezes até nasce com um ou outro. Um ou outro comportamento. Eu vou falar mas 4 vieses aí, me lembra, hein? só para finalizar aqui. Então, tem um cara, muito meu amigo, do século passado, morreu antes de eu nascer, chamado Albert Einstein. Né? Muito meu amigo. Até estudar o cérebro dele, uma coisa impressionante, ele dizia que um cérebro bem alimentado, ele não é bem exercitado, ele não volta ao tamanho normal. Quando você Então, quando você dá jamais pitch, volta ao tamanho tanto original. para o intelectual, cognitivo, quanto para o emocional, quanto para o lóbulo aqui, né, basal, central, mas você tem um aumento. Então, eu queria ver com você, a inteligência ela não é estática. Eu não nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Não, você não é Gabriela. Mas mesmo Exatamente. se você se chama Gabriela, Então- você não é a Gabriela do jornal. Isso é... Eu nasci assim, Não, eu eu cresci sou lourinha, assim, ela era você jambo. sempre assim. bonita, cor de jambo. Ah, Então, quando você escolhe e muda, altera o seu comportamento para que você desenvolva a sua inteligência. Então, esse negócio assim, eu nasci e vou ser sempre assim, é a primeira característica que tira um candidato em busca de uma empregabilidade.